como nós utilizamos os bens que foram concedidos nessa encarnação para o nosso uso. A forma que nós usamos. Então, acho que a gente tem que precisar, enquanto não seres humanos, em colocar um pouco na balança. Porque nós vemos aí o que está acontecendo com a sociedade. E todo esse mundo aí à nossa volta. No Livro dos Espíritos, na questão 719, Allan Kardec pergunta: o homem é censurável por procurar o bem-estar? Porque muita gente acha, quando leem, né, os ensinos de Jesus, eles não interpretam. E o Sermão do Monte e as suas exortações que se seguem é considerado como o discurso mais conhecido de Jesus, mas se ele é o mais conhecido, ele é pouco entendido, e se ele é pouco entendido, é o menos praticado de todos. Porque o dia que a humanidade conseguir praticar e seguir esse roteiro, seremos um mundo feliz. Então, Kardec pergunta aos espíritos: o homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Então, o que ele está dizendo? Que é um desejo natural do homem e um direito dele procurar esse bem-estar. Mas o que é condenável é o excesso, é a ostentação. Eu, quando estava fazendo essa palestra, me lembrei de uma frase que eu não me lembro aonde eu vi, se foi em alguma rede social ou na televisão, e que dizia assim, como é? Que as pessoas, que tem pessoas que gastam o dinheiro que elas não têm para comprar coisas para mostrar às pessoas que ela não sabe quem é. Então é isso, essa ostentação, é o excesso. Nós devemos ter muito cuidado com o excesso. Nós vemos pessoas hoje que elas estão tão identificadas com as coisas materiais, com as paixões inferiores, que elas, quando não obtêm alguma coisa, tem pessoas que está sendo um caso até considerado de psiquiatria, né? Essa compulsão pelo comprar, pelo ter. E aí a pergunta: por que nós estamos nos identificando tanto com as coisas materiais e nos afastando tanto das coisas verdadeiramente necessárias, das coisas de Deus? Por que isso está acontecendo? Por que o homem está fazendo isso? E aí é muito interessante. Em 1905, Leon Denis, um grande espírita, um grande pensador espírita, escreveu um livro magnífico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E na introdução desse livro, que é uma introdução das mais brilhantes que eu já li, ele já detectava esse problema que acontecia no passado, naquela época, e mais ou menos fazendo uma predição se as coisas não mudassem. E ele diz que as pessoas que têm a missão de nos guiar e ensinar na Terra falham de não nos ensinarem as questões essenciais à nossa vida, as nossas questões existenciais, a questão da imortalidade do homem. Então ele fala que em todos os níveis educacionais, as pessoas são educadas para ter uma profissão, para fazerem sucesso. Nós conhecemos as ciências sociais, matemáticas, mas ninguém cuida da educação do homem como ser integral, como alma imortal que é. E o que acontece? O ser humano, ele vem de encarnação em encarnação. Logicamente que quando um ser desencarna, ele vai para onde ele tem que ir. Mas antes dele reencarnar, ele recebe orientações, ele recebe instruções para essa nova vida. Nós reencarnamos. E pela providência divina, e há uma necessidade, nós temos o véu do esquecimento. E assim tem que ser. As lições aprendidas, retidas, estão no espírito dessa pessoa. Mas se ele não conseguir, se ele fica estacionário, ele não consegue se educar por si mesmo,
ele pode não continuar nessa visão materialista. É uma das causas. E ele não recebe orientação nas instituições religiosas, essa é a questão que Leon Denis nos coloca. Não existe ninguém preparado a nos educar para as questões existenciais. Muitas vezes não recebemos nem na nossa casa esse tipo de orientação. Quando o ser humano chega numa certa idade e ele se debate com esses problemas e não há respostas, ele entra num vazio muito grande. Esse vazio é o afastamento dele de Deus. Ele se afasta de Deus. Ele sente esse vazio muito grande. Aí o ser humano, pela facilidade em conseguir as coisas materiais, o que ele coloca? As coisas materiais, os bens. Ele precisa preencher esse vazio. E ele acha, é uma ilusão, ele acha que aquilo vai lhe trazer felicidade. Quando eu falo bens materiais, eu estou falando também das paixões. Ou ele precisa ter coisas, ou ele precisa preencher isso, como nós vemos, né, com um vício, seja da bebida, seja das drogas, seja dos remédios. Os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas que tomam aquela medicação, que abusam. Nós vemos pessoas morrendo todos os dias por abuso de remédios, né, que são lícitos, que fazem um coquetel. É um remédio para ansiedade, é um remédio para dormir, é um para acordar. E quando você vê, as pessoas se afastam de Deus e estão colocando apenas a fachada. Pessoas estão se matando nas academias, tomando, alguns meses atrás eu vi essa matéria, pessoas que ficam na academia 4, 5, 6 horas por dia, tomando remédio veterinário. É a ilusão de que você não é, mas que você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter a vida perfeita. E as pessoas vão se afastando de Deus e colocando essas outras paixões e esse vazio. Então, Leon Denis, esse livro é excelente, é um livro maravilhoso, ele detecta esse problema. E aí, mais uma vez, há mais de 2000 anos atrás, Jesus nos disse, Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Mais uma vez o Mestre, ele vem nos chamar a nossa condição. Somos seres imortais, vivendo uma experiência material. Vivemos muitas e com certeza viveremos muitas outras. Mas nós temos que entender que o nosso período na Terra é muito curto. O período que nós estamos encarnados é muito curto. E mais uma vez, quais são os valores que nós temos dentro de nós, que nós vamos levar? Essa é uma pergunta que cada ser deve fazer, né? Ele está nos mostrando aqui a questão de você não se preocupar tanto com o dia de amanhã. Como ele disse, para cada dia basta o seu mal, ou seja, os seus problemas, as suas questões. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui, em nenhum momento está se dizendo aqui que você deve negar a matéria, que você não deve tomar conta do seu corpo, nem da sua saúde. Você tem direito ao seu bem-estar, à sua autoestima e à sua dignidade. Em nenhum momento você não vai encontrar isso aqui em nenhum lugar da doutrina espírita. Então, cuidar do corpo, da saúde, se sentir bem com você, isso é válido. Mais uma vez, o que se condena é o excesso. O que se condena é esse excesso extremo que está levando as pessoas a um suicídio inconsciente, à morte. É esse excesso que se condena. E muitas pessoas, é uma outra coisa que acontece muito nos dias de hoje, estão criando um quadro de ansiedade absurdo. Nós sabemos que há muitas necessidades, que há muitas pessoas sofrendo, que há muitos irmãos em dores profundas e que lhes falta tudo.
Mas sabemos também que muitas pessoas ficam ansiosas porque elas acham que amanhã elas não vão ter o excesso. Então nós temos que ter cuidado com isso. Existem pessoas que têm tantas bênçãos na sua vida, mas quando ela não é realizada em um desejo, ela se fecha totalmente no seu egoísmo e ela não consegue ver todas as outras portas que nunca foram fechadas na sua vida. Existem seres humanos que acham que Deus fica num altar e tem que realizar os seus desejos egoístas. E nós encontramos muitas pessoas assim, quando elas não são satisfeitas em um desejo, elas se revoltam de uma forma absurda. E aqui Jesus nos fala que a gente não deve se preocupar, que nós temos que depositar a nossa fé em Deus. Nenhum pai vai deixar que seu filho, vai querer que seu filho passe fome, passe sede, que tenha dificuldades. Essa é uma outra questão que nós devemos entender. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é a causa das nossas dores e aflições. E eles respondem, são duas as causas. O que nós fazemos em vidas passadas e o que nós fazemos nessa vida. Então nós temos que entender que toda vez que nós, toda vez que nós fazemos algo que agride o nosso irmão, que nós fazemos mal ao nosso irmão e a nós mesmos, nós nos desequilibramos perante as leis divinas. A providência divina vai, então, colocar situações na sua vida, nesta encarnação ou numa encarnação posterior, para que você possa se reequilibrar perante essa lei. Lei de ação e reação. Como Jesus disse, ninguém vai sair daqui até que pague o último centavo. É uma lição muito dura de aprender, mas nós temos que começar a entender de que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Por mais dura que sejam as dores, nós temos responsabilidade. Isso não significa que se nós vermos irmãos nesse momento passando por dores dilacerantes, por muitas dificuldades, que nós devemos fechar o nosso coração e não ter compaixão por essas criaturas. Pelo contrário, o papel do forte é ajudar o mais fraco, não é pisar em cima dele nem humilhar. E se hoje existem pessoas que estão numa situação muito triste, nós não sabemos onde nós estivemos ontem, em outra vida, porque nos esquecemos. E mais importante, nós não sabemos onde estaremos amanhã. Então a gente sempre tem que levar a compaixão com a gente. Mas se lembrar sempre, mais uma vez, que somos espíritos eternos e que Deus não nos deixa desprovido do seu amor, nem da sua misericórdia, nem por um minuto das nossas vidas. Bom, aí agora tem um texto dele, que é Mateus, capítulo 6, versículo 26, que é um dos dizeres de Jesus, que as pessoas interpretam, talvez não de forma tão correta. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Ou seja, é o maior remédio anti-estresse que a humanidade já teve. Porque nós nos preocupamos com tantas coisas no dia de amanhã, e nós nem sabemos se vamos estar aqui amanhã. Me lembro que, por volta de 2011, eu tinha um casal de vizinhos e ele era médico. Uma pessoa maravilhosa, muito bacana, e que sempre vinha para o nosso jardim, éramos vizinhos e tal, tomar um drink ou um churrasco, alguma coisa assim. E eu me lembro, se vocês se lembram, o mundo deveria ter acabado em 2012, mas não acabou, né? E muitas pessoas ficaram com aquele pânico, que o mundo iria acabar. E para aquelas que não acreditavam que o mundo iria acabar, acreditavam que uma grande catástrofe iria acontecer.
E um dia esse casal veio até a nossa casa e começamos a conversar, etc. e tal, e começou o assunto do fim do mundo, porque todo mundo falava do fim do mundo. E chegou um certo ponto que eles já estavam absolutamente certos que uma grande, desgraça iria cair sobre a cabeça da humanidade, mas não sobre a cabeça deles. Aqui no Colorado nada iria acontecer. No resto do mundo sim, mas ficaríamos sem luz, sem eletricidade, sem água, etc. E esse homem entrou num quadro de ansiedade que foi absurdo. E algum tempo depois ele voltou e a maior preocupação dele era como ele iria esquentar a água para que a esposa pudesse tomar um banho quente. Isso é o ser humano, eu não estou brincando, isso é o ser humano. Mas, não, é sério, eu não vou dizer um nome, ele não é brasileiro, mas eu não vou dizer um nome por uma questão de respeito. Mas por aí vocês veem a ansiedade, o que causa as pessoas. Tem pessoas preocupadas porque o sol vai acabar daqui a não sei quantos bilhões de anos. Nós vivemos nessa coisa de ansiedade. E aí quando vem as coisas materiais, essa ansiedade parece que fica acirrada. E muitas pessoas têm ansiedade pensando que vão perder as coisas, os excessos. É lógico que um pai de família que perde o seu emprego e que não tem como provir aos seus filhos, ele vai ficar preocupado, mas mesmo assim devemos ter fé nos momentos mais difíceis. E é isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. E é algo interessante. As aves do céu, quando Jesus falava aquelas pessoas, nós devemos entender que ele tinha que falar uma linguagem que elas entendessem. E a linguagem mais próxima que aquelas pessoas tinham era a natureza, porque eles viviam muito próximo da natureza. Então é importante ressaltar algo. Quando as pessoas leem essa passagem, ao olhar as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam, e o Pai as alimenta. A primeira impressão, e muita gente continua com essa impressão, parece que é uma inércia. Eu não faço nada, então, tá vendo? Eu não preciso fazer nada na minha vida. Eu vou ficar sentado que tudo vai cair do céu. E existem muitas filosofias que pregam isso. Você não tem que fazer nada e que tudo vai cair do céu. Mas nós temos que entender uma coisa. As aves, na simbologia das religiões antigas, tinham um significado um pouco diferente. Você vai encontrar em muitas religiões que as aves, elas voam, têm asas. Quem tem asa pode chegar ao céu. Então elas eram, na simbologia, os mensageiros entre o céu e a terra. Alguém que traz a mensagem. Quando João Batista batiza Jesus, é uma pomba que vem e que dá a notícia. Um mensageiro do céu. Em outras religiões da antiguidade você vai encontrar isso também. E outra coisa importante, o verbo olhar em hebraico tem outro significado. Não é apenas olhar, é observar, analisar. Então muda completamente o significado. Se Jesus está falando, observem, analisem as aves do céu, aspas, que são consideradas aqueles que levam as mensagens do céu para os homens, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? E se nós observarmos, e se nós analisarmos, as aves não plantam nem ceifam, mas elas têm que sair todos os dias em busca do seu alimento. Elas têm que sair para fazer o seu ninho, elas têm que estar sempre alerta para se proteger dos predadores. E alguns tipos de ave, elas têm que migrar no inverno de uma região até a outra. Então elas trabalham. O que Jesus está dizendo é que as aves trabalham, tendo a fé absoluta de que o alimento será provido por Deus. É essa a mensagem. Eu faço a minha parte, depositando a fé absoluta de que Deus está comigo. E eu pergunto, quantos de nós têm a fé absoluta de que Ele está falando? Quantos de nós conseguem depositar essa fé em Deus? De que por mais difícil que sejam as dificuldades, Ele está no comando
e a nossa vida segue, mas nós temos que fazer a nossa parte. É essa a mensagem. A mensagem de Jesus, logicamente, nós não teríamos tempo aqui de falar sobre todas as mensagens que foram ditas no Sermão do Monte e logo após. Mas nós focamos nessas duas por elas serem um tema bastante atual de tudo que acontece na nossa sociedade. Nós estamos nos tornando, ou não conseguimos avançar, numa sociedade mais humana, menos materialista. Mas é uma mensagem que tem que ser falada. Mais uma vez, quando nós chegarmos ao mundo espiritual, quais são os tesouros que estamos levando dentro do nosso coração? Quais são os tesouros que cada um coloca na sua vida? Será que nós necessitamos de tudo que temos? Como é que nós tratamos o nosso irmão? Como é que nós nos comportamos diante das dificuldades da vida? Não coloquem nenhum bem material em detrimento de um bem espiritual. Tudo que nós temos vai ficar aqui. Aliás, nada nos pertence. Absolutamente nada. Apenas as nossas conquistas interiores, as nossas conquistas morais. Nenhum artista é dono de sua obra, porque tudo é obra de Deus. O espírito de Johann Sebastian Bach, na sua biografia, ele já no mundo espiritual, ele disse da sua passagem pela terra, agradecendo a oportunidade, mas ele disse: vou-me agora e deixo o legado feliz, mas esse agora é um legado da humanidade, porque ele sabe que ele foi apenas um instrumento de Deus. Feliz desse espírito, que agora, em outras paragens, com outros aprendizados, mas completamente desprovido de qualquer egoísmo e de posse, achando que aquela obra magnífica era dele. Ele sabia que era instrumento de Deus. E é assim que nós devemos nos comportar perante os nossos bens materiais. Devemos ter discernimento ao usar, ponderação, adequação, mas não apego. É muito triste, numa reunião mediúnica, nós vermos um espírito que sofreu tantos anos porque ficou apegado a coisas materiais, aos bens que ele deixou. Talvez seja uma das causas mais comuns dos espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas e que passaram por sofrimentos, é a oportunidade perdida enquanto encarnados. Quanto tempo perdido em ter, em ser e manter. Espíritos apegados a tantas coisas materiais, espíritos que ainda continuam nas casas, em algumas casas, sofrendo pelo bem, pela herança que ele deixou. Um espírito sofre ao saber que ele deixou uma herança e seus filhos estão se matando, brigando por coisas que, na verdade, quando nós formos, não tem valor. Então essa é a mensagem de Jesus ao proferir o Sermão do Monte e nas suas exortações. Ele nos traça um roteiro, ele nos apresenta uma nova proposta de vida, para que tenhamos mais equilíbrio nas nossas vidas, para que tenhamos mais tranquilidade ao passar pela nossa encarnação. E devemos também, e Ele sabe das nossas necessidades, logicamente Deus sabe das nossas necessidades. Mas, mais uma vez, devemos entender que somos responsáveis pelas nossas vidas. Tudo que nos acontece é nossa responsabilidade. Nossas dores, como as nossas felicidades também. Nós é que plantamos. O Mestre Jesus deixou assim para a humanidade esse código moral, que é considerado o maior código moral da humanidade. Muitos filósofos e humanistas dizem que é impossível praticá-lo.
Essa é uma pergunta que cada um deve fazer a si mesmo. Eu não tenho a resposta. Eu sei que a humanidade como um todo ainda não entendeu e não consegue praticá-lo. Mas se ele deixou esse roteiro, é porque é possível. Ele vivenciou a cada dia, ele exemplificou, nos mostrando que sim, é possível. Devemos ter cuidado com os bens materiais. Devemos colocar Deus como centro da nossa vida. E devemos também parar um minuto para pensar quais são as bênçãos que cada um de nós tem dentro dos nossos lares, nas nossas vidas. Porque se nós olharmos para o lado, nós vamos ver que nós temos muitas bênçãos. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, existem uma quantidade imensa de irmãos, de seres humanos, que estão indo para a cama, sem uma refeição, sem um copo de água, sem um remédio para aliviar a sua dor, sem uma palavra de amor, de conforto. Então nós devemos nos lembrar desses irmãos e agradecer as nossas bênçãos, as nossas dores, as nossas dificuldades, porque elas têm sempre que nos ensinar. O que Jesus nos pede nessa passagem é que não percamos a fé. Por mais difícil que seja a caminhada, Deus está sempre na nossa jornada. Por mais difícil que seja o hoje ou o agora, haverá sempre um amanhã. Nós somos luzes divinas e herdeiro das estrelas. E quando a dificuldade e a dor chegar ao coração de cada um, que vocês possam se lembrar que o amado Mestre por aqui passou deixando suas pegadas e seu legado de amor. E prestem atenção e olharem as aves do céu, porque se elas valem muito para Deus, imaginem todos vós.